Boa noite, torcida tricolor. Estamos aqui ao vivo para mais uma Tricolores, a live dos São Paulinos, a segunda edição de 2017. Eu sou Ademar Juan, colunista dos São Paulinos também. E, bom, hoje temos jogo contra o Motoclube, então vai ter muito assunto. Mas, primeiro, eu gostaria de apresentar os meus companheiros aqui na mesa hoje. Como sempre, de agora em diante, Felipe Tilian. Boa noite, Felipe. Boa noite, Dema. Boa noite, gente. Vamos lá fazer mais uma live legal para vocês. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, comentem. Mas essa não é a parte, essa Daninha eu não quero roubar. Mas é um prazer estar aqui de novo. Vamos lá fazer um programa bem legal. E hoje o convidado é demais, hein? Falando na Aninha, também está aqui com a gente Ana Mariotto. Boa noite, Ana. Boa noite, meninos. Boa noite, galera. O Tilian já roubou meu discurso, né? Mas sempre bom reforçar. Mandem a opinião, os comentários de vocês, as dúvidas. Será que prato vem? Será que prato não vem? Vamos fazer mais uma live aí nossa. Legal, isso aí. E bom, o Felipe já adiantou que o convidado de hoje é sensacional e é mesmo. É o Glauco Diógenes, designer e grande tricolor. Boa noite, Glauco. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Ademar. Boa noite, Felipe. Ana. Amigos, prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom, o prazer é todo nosso, Glauco. E como eu adiantei um pouquinho no começo, hoje é um dia que tem muita coisa para falar. A começar que hoje tem o jogo contra o Motoclube, né? Mas a gente vai ter o prato vem ou não vem, como a Aninha já falou, bem quente isso aí. A gente vai falar bastante disso daqui a pouco. Mas a gente vai começar falando sobre algo não muito bom, que foi a derrota do Pro Audax na estreia do Rogério oficial no último domingo, né? A produção aqui soltando os melhores momentos. Muitos erros. O São Paulo, ofensivamente, até que conseguiu criar bastante, né? Criou bastante chance, porém, lá atrás o negócio foi crítico, né, Felipe? Eu acho que é ponto pacífico que a gente tomou 4 gols de uma forma muito natural. Muito Como fácil. vocês podem ver, o gol agora é essa pichotada, né? Esse primeiro gol eu classifico como um gol de churrasco. É aquele jogo do churrasco, aquele society que rola antes do churrasco de domingo, que ninguém consegue tirar a bola, um cara chega lá e chuta e faz o gol. E aquele society que ninguém joga lá há muito tempo, né? Aquele que costuma sair briga. Mas eu vou analisar o resto do jogo, porque esse gol não dá para analisar. Eu fiquei um pouco assustado como o São Paulo começou 2017, na minha opinião, como terminou 2016. Que é com uma facilidade incrível para tomar gols e uma dificuldade ainda mais incrível para fazer os gols. Por que eu digo da facilidade em tomar gols? Porque, por exemplo, com 9 minutos de jogo estava 2-0, sem o Audax fazer força. Tudo bem que a jogada do segundo gol foi uma jogada linda, uma troca de passes muito bem feita, só que uma bola perdida de novo pela gente no meio de campo, além do gol de churrasco que a gente tomou no começo. E da dificuldade de fazer gols, porque a gente tomou muita bola do Audax perto da área dele, muitas vezes no mano a mano, com 2 contra 2, 3 contra 3, e a gente não conseguiu concluir a maioria em gol. E eu acho isso muito preocupante, Dema. Só para começar a falar desse jogo. E aí a gente tá vendo alguns lances aí, não foi só os 2 gols tomados, né, Glauco? A gente vê que a bagunça defensiva, aparentemente, assim, vocês estão vendo agora um lance entregando bola na cara do gol para a equipe do Audax, muita confusão. O que você achou? Você preocupou muito mesmo a defesa no jogo? Você acha que não é para tanto que o Rogério consegue consertar tranquilamente isso? A gente começa o ano, não era essa expectativa, obviamente, né, de começar dessa forma, até por conta da expectativa que foi gerada em torno. E eu senti muito essa vontade, se a gente pode destacar um ponto positivo por parte dos jogadores, foi essa necessidade de repente, dar uma resposta imediata, né? Só que a gente também tem que ter um pouco de cuidado com isso e um pouco mais de calma. Só o primeiro jogo não dá para entrar em pilha de imprensa. Óbvio, o primeiro gol foi um lance bizarro. Acho que no segundo gol, mesmo eu sou um varziano, né? E sou goleiro também, oriento defesas. Eu acho que dificilmente você vê um time de várzea tomar um gol desse, porque no segundo lance da tabela, fatalmente ia rolar um braço um pouco mais levantado, aquela peitadinha do zagueiro que é necessária. Mas vamos considerar que o time treinou fora do seu clima ideal. Tinha toda uma expectativa em cima do Rogério e também o time, em cima do time. Acho que o time comprou essa ideia da expectativa também, quis dar uma resposta meio que imediata. Vamos pensar que para a próxima rodada a gente consiga corrigir esses erros, especialmente hoje, né? Não é para ficar desesperado, não. A gente tem um trabalho de médio prazo aí para... Dema, se você me permite, antes de voltar para você, eu acho muito importante isso que o Glauco falou,
da gente saber destacar os pontos positivos. Porque, apesar da gente estar preocupado, a gente vive um ano difícil, nem tudo foi ruim. Realmente, foi muito flagrante um time que, apesar de ter tomado 2-0 muito cedo, não aceitou o resultado. E a apatia era uma das coisas que mais preocupava a gente em 2016. E além disso, quando o jogo estava 2-2, aquela bola na trave do Cueva, por exemplo, na falta, talvez tivesse mudado a história do jogo. Né? Porque vamos combinar também que o terceiro gol do Audax é um gol de nuca, né? A gente tá com uma sorte. Bola aérea que já é um problema antigo do São Paulo, né? Eu acho que o time, só pegando esse último gancho, o time provavelmente esse gol se não joga no futebol, mas enfim, imaginemos que o gol tivesse acontecido, o time com certeza ia se posicionar melhor taticamente para explorar contra-ataque, a gente talvez visse um outro tipo de jogo que a gente acabou não vendo no segundo tempo. Poderia mudar a história do jogo. E aproveitando que vocês comentaram de destacar pontos positivos, a gente comentou um pouquinho sobre a produção ofensiva. Eu acho que é bom destacar o quanto que o Chaves foi efetivo nesse jogo, por mais que no segundo tempo tenha tido alguns erros de passe, um passe que não passou para o Luiz Araújo, que deixaria ele na cara do gol, mas... Que foi até a intenção dele, ele errou o passe. Mas foi depois de uma batalha para roubando a bola na saída. Então, o time insistiu. Talvez faltou um pouquinho mais de velocidade quando o Audax trancou tudo lá atrás e fechou muito o meio. Acho que a gente acabou insistindo muito no meio, não arriscou muito chutes de fora da área, com o Cueva, que já tinha finalizado muito bem, tanto a falta na trave quanto uma bola colocada no primeiro tempo que o goleiro pegou. Mas eu acho que também não é pra gente pensar que é o caos, né? É a primeira partida. É uma formação nova, a gente só teve a Florida Cup, que é um torneio amistoso, por mais que jogou contra River e Corinthians, não é uma competição oficial que você pode analisar, né, dessa forma. E a gente tem que perceber que a gente pegou um time muito difícil, que é o Audax. Tem exatamente isso. Não dá para tirar os méritos também do Audax, porque você vai, de novo, óbvio que é dentro de um modo amador, mas eu jogo toda semana e procuro fazer para manter a forma, e assim, eu jogo num time que joga há muito tempo. E a gente não tem nenhum primor técnico ali, mas tem um sistema bem arrumadinho e tal. E isso funciona, porque tá todo mundo acostumado, sabe a movimentação que o outro vai fazer. Agora você imagina traduzir isso para um ambiente profissional, competitivo e tal. Sim. É óbvio que o resultado, não era esperado com a quantidade de gols, talvez isso tenha causado todo essa celeuma e deu espaço para a mídia anti-tricolor explorar bem. Mas se fosse, por exemplo, 1-0, ninguém ia estar falando tanto quanto falou. Não, Eu não acho, por exemplo, exagero nenhum afirmar que o Audax hoje, no futebol paulista, é uma força que está à frente do Corinthians e do São Paulo. É um time muito mais pronto. Perfeito. É um time mais pronto. Então é isso. Não está bom, a gente ficou triste, mas não é o caos. Concordo. Bom, nesse jogo, falando não sobre o jogo, mas sobre aquele tal boicote que a torcida ia promover, acabou que realmente só 2.000 pessoas assistiram a partida. Acho que o ingresso a R$100 saiu pela culatra, né? Porque poderia ter um público muito maior se o ingresso fosse reduzido e se o Vampeta não tivesse falado todas aquelas besteiras. Felipe, alguma ponderação sobre... Te surpreendeu ou você acreditava que o boicote fosse dar certo e que tivesse tão pouco público no estádio? Eu não sei se o boicote deu certo, porque talvez se o boicote tivesse dado certo, a gente ainda assim não teria 2.000 pessoas que foram até lá. Sim. Mas sem dúvida é um público pífio para um jogo de estreia de um ídolo nosso, só que, cara, era de se esperar. Era de se esperar porque quando você coloca um ingresso a um preço salgado, como o Vampeta fez, a última coisa que você faz é abrir a boca para falar bosta da torcida adversária. Me desculpem a palavra. Então, era de se esperar. É claro que eu, por exemplo, eu gosto sempre de ver estádio lotado, cara. Eu gosto de assistir jogo na TV em estádio lotado, eu gosto de estar no estádio lotado, gosto de ser visitante e jogar contra um estádio lotado. O estádio lotado é a coisa mais legal que tem no futebol, cara. Então, eu lamento por isso. Mas eu não fiquei surpreso, agora eu não sei se eu posso afirmar que o boicote deu certo. Só não fiquei surpreso. É aquela coisa que eu falei na semana passada. Foi quem queria e quem podia. E quem não queria ou não podia, ou os dois, não foi. E o Vampeta não conseguiu a grana que ele esperava também, né? Não. Porque foi 3.342 a renda líquida dele. Então, eu acho que os R$100 e ganhar dinheiro de Bambi não deu muito certo pra ele dessa vez. Já tá quase o piso dos jornalistas, viu, Vampeta? Se você quiser distribuir aí. Certo, bom. Aninha, tem já perguntas ou algum salve pra dar pra galera que tá comentando aí? Mandar um salve pro André, pro Pablo, pro Rogério, pro Sérgio Ricardo, que ele mandou um comentário aqui muito especial, que vocês deveriam ser treinadores. Parece tão fácil, estão perdendo tempo falando disso pela internet. Ótima, Sérgio. O Fábio Costa e o Matheus Moura tá comentando aqui que não dá pra deixar o Buffarini, que ele é muito fraco.
Ô, Sérgio, eu posso só falar uma coisa? Quê? Eu jamais concorreria com o Rogério Ceni, cara, por isso que eu não vou ser técnico. Boa, saiu bem. Bom, já falamos da partida de domingo, que foi triste, mas bom, falar do futuro agora, e um futuro bem próximo, já que logo mais às 9h30 da noite o São Paulo enfrenta o Motoclube no Maranhão pela Copa do Brasil. Como a gente sabe, esse jogo é decisivo porque é partida única. Uma vitória ou um empate classifica o São Paulo, que joga como mandante, mas uma derrota tira o São Paulo da Copa do Brasil. Queria saber de você, Aninha, qual a sua expectativa para o jogo de hoje? Você acha que a gente consegue classificar tranquilamente, que o time está preparado, ou vai passar algum susto contra o Motoclube hoje? Honestamente, eu acho que a gente vai passar um susto, porque o São Paulo tem muita mania de chegar confiante contra time pequeno. Não tem tradição, então vamos ganhar. Tá todo mundo muito empolgado. Então, acho que não vai ser fácil o jogo de hoje. O Márcio Porto acabou de falar que o Sidão deu a entender que não vai jogar hoje mesmo, então Denis no gol. Eles acabaram de chegar no estádio também, que a gente está acompanhando aqui pelo Twitter. Eu acho que vai ser 1-0, 2-0 no máximo hoje. O que tá maravilhoso se for, né? Quem diria que a gente ia chegar? A que ponto chegamos? Né? Porque apesar que a gente estreou mal, mas o Motoclube, além de ser um time que tem um poder muito inferior, eles vão ter bastante torcida hoje. O Castelão sempre lota, é um time popular no Maranhão. Sem boicote no Castelão. Sim, longe disso, né? Vai ter muita torcida, provavelmente o Castelão lotado hoje. Mas eles vêm mal, perderam na última partida na Copa do Nordeste, perdeu por 2-0 pro Bahia, né? Glauco, você acha que por ser uma equipe pequena, obviamente o time grande está com a obrigação de ganhar, hoje o empate também joga a nosso favor, mas talvez um empate, ainda mais depois da primeira partida, acabe frustrando os torcedores, mesmo que venha com uma eventual classificação. Nossa. Tem possibilidade da gente mudar isso e de repente dar uma goleada hoje? Você acredita que, em função da fragilidade do adversário, o time pode mudar esse panorama que ficou depois da partida contra o Audax? Pois isso é o que nos aflige. Aliás, eu faço parte de alguns grupos de São Paulinos e todos estão bem ressabiados, haja visto o que a gente já passou de eliminações recentes, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu sou uma pessoa corajosa e não muito sã, principalmente se tratando de futebol. Vou apostar aqui um 3-0, acho possível, começando meio claudicante, depois pegando ritmo. A única coisa que me preocupa bastante ainda é a questão da preparação física, principalmente o bafo lá no Nordeste. Se aqui em São Paulo já está assim, você imagina lá, e toda a preparação física que o São Paulo fez, a gente não pode esquecer, isso é muito importante. No frio da Flórida. Foi feito no frio da Flórida, né? Uhum. E que é um frio que a gente também não tem aqui. Então, principalmente no segundo tempo, o time do São Paulo há muitos anos já vem apresentando falhas, problemas físicos, então isso me preocupa bastante. O resultado tem que ser feito de preferência rapidamente, nos primeiros 15, 20 minutos do primeiro tempo, uns 2-0 virar o jogo para fazer o terceiro fechar o caixão, para a gente poder respirar aliviado. Acho que é possível, mas enfim, é mero palpite. Só um comentário paralelo que eu acho que vale muito é que o São Paulo está se sentindo muito em casa, depois de tanto tempo indo para o Maranhão, a recepção que o time teve lá, o show que deram no aeroporto, ontem acompanharam o treino, foi a coisa mais linda, que torcida maravilhosa, parece que estava em São Paulo, assim, porque foi magnífico, não tem nem explicação para isso. Perfeito. E assim, só pegando um gancho, ela é São Paulina mesmo, porque é exatamente isso. Quando a gente vai como favorito, a gente só se ferra, e quando a gente é desacreditado, a gente vai lá e dá a resposta. Então ela conhece bem a história de São Paulo. E é verdade, o São Paulo não joga no Maranhão faz muito tempo, como a Aninha citou, desde 98, quando enfrentou o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. E foi muito recebido calorosamente pela torcida. Mas, bom, não ganhou o jogo lá, né? O jogo lá empatou. Não, foi 0-0 lá e ficou em São Paulo. Ganhou aqui. Mas hoje o São Paulo vai ter, obrigatoriamente, além da triste informação de que o Sidão não vai poder jogar, né? Que a Aninha comentou, porque ele sentiu dores musculares, então deve ir o Denis pro gol. Que santo, hein, Denis? Que santo você tem, cara. Esse tem estrela. A gente já tinha algumas... Aqui rapidinho, tricolor escalado. Denis, Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio, Tavares, João Schmidt, Thiago Mendes, Cícero, Neilton, Cueva e Gilberto.
Boa. Olha, não vou dizer que eu não gostei dessa escalação. Eu gostei da escalação. Até porque a gente ia comentar disso agora e a expectativa da escalação era outra. Porque o Chaves também sentiu dores, eu creio que seja por isso que ele não vai jogar. E, tem um destaque aí, posso fazer? Pode Posso falar. As laterais, né? Não vai que é o ter, principal. Não vai ter Buffarini jogando na esquerda e Bruno na direita. A gente vai ter lateral esquerdo jogando na esquerda e lateral direito jogando na lateral direita. E o Bruno, se vocês querem saber a minha opinião, eu não sei que é a posição dele, só sei que não é de jogador de futebol. Mas é importante ver porque o Júnior ele teve uma boa participação nas vezes que ele entrou na Flórida, né, na lateral esquerda. Sim. Eu acho legal colocar ele de titular agora para ganhar uma cancha, jogar uma partida oficial. É importante porque precisa. O Buffarini ficou muito torto contra o Audax. Ele já fez ótimas partidas pela esquerda, mas ficou muito torto contra o Audax. Acabou não tendo uma boa atuação. O primeiro gol foi dele, né? Se atrapalhando até junto com o Douglas. Eles se esbarraram lá, ninguém foi na bola, os dois iam, aí acabou que a gente tomou um gol com 6 minutos. Mas posso falar um ganchinho? Se você repara também no lance inteiro, o Michael também errou, porque se ele fica com a base, que a gente chama base sólida, se ele não salta para trombar com o atacante, ele simplesmente bota o peito no cara, ele derruba. Como ele projetou, pulou, ele ficou sem a base, o atacante bateu nele, o atacante forte, ele caiu e aí deu prosseguimento à jogada. Se ele dá uma peitada no cara, de novo, né? Mas se ele dá uma peitada, o lance morria ali. Poderia tomar um amarelinho e boa. Talvez seja mais um erro típico de começo de temporada. De ritmo, Tá pegando o costume ainda, né? Dema, sobre o jogo de hoje, eu só gostaria de dizer também que o Glauco falou uma coisa muito legal de questão física, tal, a diferença de temperatura, de qual foi a temperatura da nossa pré-temporada e a que a gente jogou domingo e vai jogar hoje, que já tem uma vítima, né? O Wellington Ney, que é um cara que vai fazer falta, porque estava bem no jogo contra o Audax. Machucou. Foi bem na pré-temporada. Eu não sei, Aninha, tem alguma informação aí se os cortes de hoje do Sidão e do Chaves foram lesões musculares ou não? Não falaram nada, só falaram que eles sentiram. Porque se for, também são mais 2 vítimas disso. O Márcio Porto, no Twitter do Márcio Porto do Lance, disse que antes de confirmar que eles estavam fora da partida, que eles estavam com dores musculares e eram dúvida por isso. Então, tem a ver com a questão muscular, sim. Mais 2 vítimas. É triste, mas enfim, são coisas que acontecem no começo de temporada. O Rogério já tinha citado numa coletiva que ele estava feliz por não ter tido lesões na pré-temporada, mas quis o destino que no primeiro jogo as coisas já começassem a acontecer nesse sentido. Aí a gente sempre fala da importância de ter o elenco. É uma incógnita. O jogo de hoje é uma incógnita, porque jogo único, cara, muda completamente o panorama da competição, mas o dia que a gente não acreditar que o São Paulo, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, o dia que a gente acreditar que o São Paulo não pode ir lá no Maranhão. Desculpa, o Sampaio Corrêa foi o último. Foi a última. Faz tempo, hein? Foi o último adversário no Maranhão. Ao Motoclube, o dia que a gente achar que o São Paulo não pode ir até lá e arrancar pelo menos um empate para voltar classificado, é porque aí tem que mudar tudo. Então, vamos acreditar. E para quem quiser, só mais um comentário assim paralelo, quem quiser saber a história do São Paulo na Copa do Brasil, hoje o clube lançou um e-book, está super legal, fala das 17 participações do time na Copa do Brasil, fala dessa saga em busca do único troféu que ainda não temos, do artilheiro, do quem mais representou, os principais técnicos. Tá muito legal, se não me engano são 13 páginas, vale a pena para conhecer mais um pouco a história do São Paulo também. Uma curiosidade é que uma das maiores tristezas da minha vida de futebol é de uma Copa do Brasil, que foi aquela de 2000 lá no Mineirão. Que é o pior jogo da minha vida na história do São Paulo. Sem brincadeira. Acho que nem eliminação de Libertadores. Libertadores de 94, eu sou o mais velho que vocês. Mas aquela foi bem dolorido, porque eu chorei, viu? A gente vinha de 2 conquistas, então tem aquela coisa que você fica resiliente. Agora essa daí de 2000, pelo amor de Deus, não dá pra confundir. Nossa, essa doeu demais o coração. Mas não vamos falar de tristeza, Dema, segue a pauta aí, porque isso aí me deu tristeza. Copa do Brasil, vou aproveitar. Aninha, tem mais comentários aí da galera, mais salve pra dar pra gente aí? Tem salve, vou começar pelo do Bruno Santos, que ele disse que é a melhor live que tem. Muito obrigada, Bruno, acompanha sempre a gente. Obrigado pela moral. Aí. Um salve para o Caio Souza, para o Felipe Oliveira, para o Samuel Santos, para o Maicon Fernando, para o Jean Souza, para o Everton Silva, para o Bruno Santos de Aracaju, para o Rodrigo do Mato Grosso e para o Ivan do Piauí. E a galera tá aqui querendo saber, claro, né? Prato. Até que demorou, viu? E aí? Demorou pra vir. Então vamos falar das... Chegou a hora, Deman. Finalmente, coisas boas que não vinham acontecendo no São Paulo, né? Que é as contratações reais, né? Tirando o Hernanes e essas coisas aí que pintaram. Hoje o Lucas Prato ficou muito próximo de acertar com o São Paulo, ainda não é nada oficial,
mas ele estava relacionado para a partida contra o Joinville do Atlético Mineiro pela Primeira Liga, foi cortado do banco e deu uma entrevista coletiva se despedindo do Atlético Mineiro, deu a entrevista junto com o presidente. Não deram nada sobre se está acertado ou não, mas deve vir por aí o Pratto. Então, não só o Pratto, como o Jusilei também, daqui a pouco a gente vai falar dele, mas todo mundo quer saber do Pratto e eu quero saber primeiro, Aninha. Pratto agora, que deve, ao que tudo indica, deve ser confirmado, deve ser jogar como nossa referência de centroavante que a gente tanto pedia. Amém. Que não tinha desde a saída do Calleri alguém confiável. E aí, o que você tá esperando do Pratto aí com a camisa de São Paulo? Ai, gente, já tava treinando grito de gol, já tava comemorando, quase chorei quando eu vi aquele falando assim, né? Infelizmente, tô saindo agora, tem muito jogador bom aqui no Atlético. Falei, meu Deus do céu, o cara vem. Já tava iludida lá no começo da semana. Quando o Caio Ribeiro falou aquilo, eu falei, não pode ser. O cara não dá furo assim. É uma coisa que foi inédita, já fiquei emocionada. Mas Pratto é sensacional. Tava virando outra novela Nilmar, que falava vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem. Todo mundo desconfiado, mas agora que vem, né, aparentemente, não tem como. Vem por muita grana. Que é o que me dá um pouco de medo, mas tô muito feliz com isso. Acho que finalmente a gente vai ter essa referência no centro. Não dava mais o Chaves, nada contra, mas assim, fez 2 gols no último final de semana? Fez, mas perdeu 4, assim. E ele faz os mais impossíveis e na cara do gol, que é pra ele fazer, ele não faz. Então acho que a gente não vai ter mais esse problema agora com o Pratto. Certo. Bom, então antes vou pedir pro Felipe aqui comentar sobre o Pratto, mas a gente preparou um vídeo aqui com os principais lances do Pratto na carreira, gols, boas jogadas. E, Felipe, agora finalmente a gente vai ter um centroavante de peso, que é para elevar muito o nível do time do São Paulo no ataque. Muito. Como que você imagina a formação do time com o Pratto entrando agora e assumindo o posto de centroavante do São Paulo? Eu não consigo imaginar nada diferente dele chegando para assumir de cara a camisa de titular. Não vai precisar de tempo para aprimorar a forma física nem nada. Não sei exatamente como é que o Rogério vai desenhar isso, porque a escalação de hoje me fez repensar um pouco isso, porque me parece que ele ainda está tentando buscar o time ideal. Eu acredito que ele vai jogar com o Luiz Araújo, com o Pratto e com o Cueva, mais adiantado. Boa. Eu imagino que seja isso, mas é difícil a gente afirmar como é que o Rogério está pensando. Talvez ele ainda não tivesse imaginado um time com um centroavante da qualidade do Pratto. A gente também tem que pensar isso, né? Pode ser que isso também tenha sido novidade para ele, porque foi uma coisa muito repentina. O que eu gostaria de falar sobre Pratto e da dupla Pratto e Jusilei, que tudo indica que estão chegando ao São Paulo, é que não sei se isso coloca a gente como um elenco forte, que é o que a gente sonha, mas muda o São Paulo de patamar para o ano. A minha opinião é que muda o São Paulo de patamar pro ano. É claro que a gente ainda vai ter carências, mas, cara, resolve 2 posições ali que sem as quais, sem essas peças, a gente não conseguiria ter um time competitivo em 2017. Inclusive, Glauco, a gente, com a iminente chegada do Jusilei, como o Felipe bem comentou, que vai fazer exames médicos amanhã, a Aninha comentou com a gente também mais cedo, então o Jusilei também deve ser um reforço do São Paulo. O Pratto, chegando para ser o centroavante titular, teoricamente tira a vaga do Chaves. Porém, a gente sabe que o Chaves no Boca, a gente já comentou isso muito aqui inclusive, que o Chaves jogava pela esquerda no Boca. Não era um centroavante. Não era um centroavante. E aí eu pergunto para vocês o que vocês achariam até primeiro para você, Glauco, de repente de uma possível formação com o Chaves na esquerda, o Wellington nem na direita, né, quando tiver recuperado, e o Pratto de centroavante. É uma opção que o Luiz Araújo ainda é muito novo, é cru ainda, precisa ir ganhando experiência, aprender a soltar mais a bola, mas o Chaves pela esquerda também pode ser uma boa opção? Eu acho que pode ser sim uma boa opção e acredito que o Rogério vá fazer isso, até pelo lastro que o Chaves tem moral na equipe, por exatamente estar fazendo gols fora da posição de origem. Então, se você está seguindo uma lógica e tentando imaginar com a cabeça do Rogério, se você está correspondendo fora de uma posição e se sacrificando pelo time, então eu vou te colocar na tua boa e você vai resolver. Ele já sinalizou que o Cueva não está podendo fazer essa função, né, na última entrevista coletiva, então provavelmente ele jogue com o Cueva aberto e aí ele vai alternando, dependendo do desgaste físico, entre Cueva e Chaves para poder trocar a posição e botar o Luiz Araújo ou de repente recuar o Cueva e botar o Wellington Ney quando estiver recuperado. Exatamente. Eu acho que vai ficar fazendo essa alternância. Né? O que eu gosto nisso, desculpa te interromper, por favor. É que a gente tem agora a opção de fazer um time um pouco mais forte e pesado,
com menos mobilidade, e tem uma molecada ali, não é o caso do Cueva, que não é um moleque ainda, que é ágil, que é rápida, que é ligeira, isso pode dar um equilíbrio que o time ainda sente falta. E é isso que me dá esperança com essas peças que chegam. Sim. E 2 argentinos no ataque, né? Então um correndo pelo outro ali, recompondo o setor e fazendo os volantes correrem mais, os alas correrem mais, então isso vai ajudar o time como um todo. Exatamente, sem contar que o Prato, ele, apesar de ser aquele centroavantão, que é mais pesado e jogar mais centralizado, ele abre muito espaço também. A gente via no Atlético Mineiro que ele jogava com o Robinho, até chegou a jogar eventualmente mais aberto quando estava o Fred, jogando em companhia do Fred. Ficando pelo time. Sim, mas como ele abre espaço, consegue distribuir jogada, tem até um jogo muito interessante que foi a semifinal da Copa do Brasil contra o Internacional, que ele deu um passe perfeito para o Robinho, também participou recebendo a bola do gol, então vai agregar muito tecnicamente e o que vocês falaram, facilitar a variedade de posicionamento lá na frente, alternativas. Cara, o São Paulo não vai ser um time previsível que só joga com aquelas peças, né? Como que é? Pembolim? Pombilizou. Eu não queria falar, mas enfim, agora não somos mais o time de Pebolim. A gente tá bem. O pessoal tá aqui lembrando do Lucas Fernandes também, que ele pode fazer o meio. Nossa, verdade, fantástico. Ele volta de lesão tem agora. Tem o Lucas Fernandes, tem o Shailon, que também... Que pode ser uma ótima opção, uma ótima pré-temporada. E tem uma coisa que eu acho que vai gerar polêmica, que é o valor, né? Pelo qual ele chega. Teoricamente, a gente não pode afirmar com certeza, mas me parece ser uma negociação de um valor bem alto. Gente, a minha opinião sobre isso é a mesma coisa sobre o que... A mesma polêmica aconteceu, inclusive, com o Maicon, quando ele foi comprado. E a minha opinião é a mesma. Talvez o cara não valha essa grana toda, embora eu ache o Prato um atacante fantástico, o melhor em atividade no Brasil. Perdão te interromper, Felipe, mas a gente não pode esquecer que o Prato desbancou o Higuaín na titularidade da seleção argentina, e não é que ele desbancou porque o Bausa gosta dele. Ele entrou contra a Venezuela, fez o gol de empate, entrou contra a Colômbia de titular, fez o gol de título, fez o gol da vitória. Só aproveitando esse seu gancho de seleção aqui, que o Sérgio mandou uma opinião, na verdade, uma pergunta para vocês muito boa. O que fazer quando Cueva e Prato estiverem nas seleções? São Paulo tem elenco para aguentar as datas FIFA? Excelente pergunta. Deixa a bomba para vocês. Vai ter que mudar o jeito de jogar. Vai ter que mudar o jeito de jogar. Mas, finalmente, teremos opções para isso, né? Teremos uma molecada ali, mano, sedenta para ser titular, para entrar, para jogar e para arrebentar. E a gente tem que pensar também que nós não tínhamos o Prato e já ficamos também sem o Cueva. Então Exatamente. Então é importante que a gente tenha realmente opções, esses novos jogadores que estão surgindo consigam também dar conta e tenham esse revezamento para poder suprir essas ausências. Além do fato de que a gente contando que não tinha essa peça antes, o que vai acontecer quando o Prato e o Cueva forem para a seleção? Já a Aninha comentou do Lucas Fernandes, que o amigo lembrou, tem o Shailon, e a gente simplesmente vai ficar com o Chaves como centroavante, como seria o nosso titular absoluto no ano se o Prato não tivesse chego. Então eu acho que eventualmente também não é algo para você se lamentar tanto assim. O Chaves consegue desempenhar para vez ou outra que ele precisasse ser acionado como centroavante, creio que não tenha problema. Mas agora vamos falar, a gente falou bastante do Prato. Posso ser um pouquinho chato? Desculpa, cara, te interromper. Pode, só para não ficar aberto aqui, que eu ia falar do valor, para a galera não achar que eu não concluí, que é o seguinte, o Maicon, àquela altura, e o Prato hoje são caras necessários. A gente precisava fazer alguma coisa para reforçar o nosso elenco, para trazer caras à altura do São Paulo. Talvez eles não valham essa grana toda, repito, são de qualidade fantástica. Gente, não tem o que pensar, tem a grana, tem que comprar, porque algo precisa ser feito. Tem essa carência. É a diferença entre ter um time competitivo para disputar títulos e não ter. Então eu acho que aí, se você tem a grana, você não tem que pensar muito. Desculpa, Dema. Não, tranquilo. Pode falar, Aninha, vai lá. Não, é que falando dessa composição de elenco aqui, o Wesley, o Alan e mais alguém comentaram a questão do Rogério. Sobre o Rogério Neymar do Nordeste, sobre a volta dele, toda a polêmica do esporte e que o esporte não quer que ele volte. Tem a questão de que ele não está emprestado, o Sport comprou 25% dele, então tem esse direito de não vou liberar, e a cláusula é que o Sport pode comprar 25% também esse ano, até o meio do ano. Então tem essa questão de se o Sport não quiser voltar e o Rogério também não quiser, então o outro Rogério vai ter que esperar e se contentar com o que tem. Certo, meninos? Posso só pegar um gancho em cima disso? Eu acho que o Rogério, o técnico, quer que o Rogério volte. Acho que o poder de convencimento do Rogério a gente já conhece de longa data. Ele até já conversou com o Rogério. E ele já se mostrou disponível a voltar. O que vai acontecer é natural o Sport endurecer a parada, porque sabe que o São Paulo está vendendo o jogador, tem grana em caixa, então vão tentar morder, não nos iludamos. Exatamente. E aí a posição que tem é, então tá, vamos esperar, vamos ver como que ele performa, se vocês vão comprar mesmo e o São Paulo realmente fazer valer
e endurecer na hora do Sport pagar. Então aí é esse lance que a gente vai ter que esperar. Eu sou a favor da volta do Rogério, sim, Também sou. como uma boa alternativa, porque acho que o Neilton não vai segurar a barra. A característica dele de proposta de jogo, ser um cara mais franzino e mesmo o estilo dele como pessoa, a gente conhecendo, de novo, o Rogério como a gente conhece de bastante tempo, não é o tipo de jogador que agrada muito o Rogério, nem mesmo a torcida São Paulina. Eu acho que o Neilton não vai se criar lá dentro. Espero estar enganado, mas ele já meio que sinalizou que não é muito fã do futebol e do jeito do cara, não. E é isso, cara. Tendo uma opção, e o Rogério saiu daqui em condições muito esquisitas, né? Pois o é. Rogério Neymar do Nordeste saiu do São Paulo em condições muito esquisitas, porque futebol não era, a gente não entendia porque que ele não tinha tantas oportunidades no time do Balsa. É uma boa opção. Ele é um cara que entra no jogo e põe fogo no jogo. Ele teve um jogo contra o Atlético Mineiro no Morumbi que ele entrou no jogo e mudou o jogo. A estreia dele contra o Inter em setembro de 2015, ele fez o gol. Ele fez, lá, foi exatamente, muito bem. exatamente. Então eu também sou super a favor da volta dele. Se der para viabilizar isso. Seria mais um reforço, né? E outro reforço é o Jusilei, que deve chegar também, vai ajudar no meio-campo, mas com a chegada do Jusilei, que para volância, do Prato para centroavante, que posições vocês ainda acham que são carentes e que a gente poderia ver algum reforço? Apesar das tentativas agora como hoje o Júnior vai ser titular, acham que, por exemplo, a lateral esquerda não mereceria um olhar mais com mais carinho? Com certeza, é a minha Eu acho posição que hoje de é a mais carência. carente. E ó, eu acho que mais um meia um pouco mais parrudo, sabe? Porque mesmo os meninos confio nos garotos, mas ainda são incógnitas. Eu acho que um lateral esquerdo, um meia mais parrudo, e a gente não pode esquecer também de zagueiros agora com a saída do Lianco iminente. Se ele for embora, Porque a gente tem que pensar que Lugano está em vias de se aposentar, Lucão realmente não dá. A gente tem o Breno que, poxa, não sabe se vai voltar. Não dá pra saber o que De verdade, a gente tem o Maicon e o Rodrigo Caio que pode ser vendido. O Rodrigo Caio sempre sofrendo muito assédio da Europa, né? Meio do ano a gente não sabe se vai poder contar com ele depois disso. E o Douglas, que também honestamente, eu não faço a menor ideia do que pode acontecer, porque eu não sei se o futebol dele é o que ele apresentou no domingo, e eu não gosto de fazer análise por um jogo só, é terrível, não sei. Mas vamos esperar. Ele ficou muito tempo sem jogar. Né? Ele ficou muito tempo sem jogar, lesionado. Ele chegou no passado, ficou se recuperando. Ele é um cara alto. É até parecido com o tempo de recuperação do Breno. Acho que a gente tem que aguardar um pouquinho mais o andar da temporada, né? É que o Breno tem um lastro que o Douglas não tem, né? Mas o Douglas tem um biotipo muito semelhante ao do Júnior Baiano, né? E o Rogério chegou a jogar com o Júnior Baiano. Acho que pode encaixar. O Douglas ele chegou a fazer sucesso sendo dupla do Dedé no Vasco, na época que o Vasco foi bem no Campeonato Brasileiro, disputou título e tudo mais. Aninha, tem salve pra galera aí e mais perguntas do pessoal pra gente? Tá todo mundo concordando, lateral esquerda é prioridade, o Jairo mandou, o Lucas também mandou, o Marcos, João... Estão perguntando que horas é o jogo, 9h30 é o jogo, o Ademar Pai foi jantar, mas... É no horário de Brasília, tá, gente? Se tiver alguém aí do Maranhão, importante. 9h30 no horário de Brasília. Eu acho que o Maranhão tá uma Ademar hora Pai pra foi trás, jantar, guarda a comida pra quando eu voltar, por favor. Pô, tem janta aí, que eu tô sem janta em casa. Qual que é o cardápio pra hoje? Mandar um salve pro Alex, que tá assistindo a gente lá do Japão, pra Laisa, pro César de Jaraguá do Sul, pro Elton de Cuiabá e pro Rogério de Brasilândia, pro Alessandro de Goiânia e pro Léo da Paraíba. Legal, bom. Abraço. Valeu, galera aí que tá assistindo. Tem pessoal até do Japão assistindo hoje, né? Eu acho sensacional. O Japão é o meu preferido quando assiste. Que Salve pro pessoal do Japão aí. Um lugar que a gente guarda ótimas lembranças, né? Nunca perdemos lá. Nunca perdemos no Japão. É um lugar que a gente sempre quer voltar. Espero que em breve com o Rogério Ceni a gente retorne para lá. Bom, a gente já falou bastante das contratações, né? O Glauco também comentou da iminente saída do Lianco, que até por isso o São Paulo deve estar investindo pesado aí no Prato, porque teve a venda do Neres, uma possível venda do Lianco que, pelo que se fala, gira em torno de 20 milhões de reais. Agregaria muito para o caixa do clube, então o São Paulo tem finalmente podendo comprar um pouquinho. Bom, mudando de assunto agora, falar de especialidades do nosso convidado, Glauco. Glauco, a camisa da temporada 2017-2018 do São Paulo, tem alguma novidade? Sabe quando a galera tem alguma expectativa de quando a gente vai conseguir ver essa nova camisa do São Paulo à venda aí com os jogadores usando? Tem novidade sim, Ademar. Eu de verdade ainda não vi, tá? Ele não vi.
mas um amigo meu que é muito influente dentro do São Paulo já teve acesso, disse que as camisas estão melhores, especialmente o modelo especial, né, o alternativo que eu costumo chamar. Terceiro uniforme? Eu às vezes não chamo nem de terceiro, é alternativo, porque você às vezes acaba tendo mais do que um por temporada. Verdade. Mas disse que está muito bacana. O terceiro uniforme é o melhor, o primeiro ele gostou, mas algumas ressalvas, e o segundo também está bacana. Nada de extraordinário, até porque a gente tem, isso eu acho legal no São Paulo, a gente tem a questão da tradição que é bem preservada, mas ao mesmo tempo enrijece um pouco. Você deixa de tentar algumas alternativas que poderiam ser interessantes para você conseguir distinguir mais uma temporada da outra. Mas, enfim, também estou aguardando com expectativa, ainda não tive acesso, já foi aprovada pelo Conselho, até porque, enfim, por questões de logística e de distribuição já está bastante atrasado, né? Faz uma temporada e meia que a gente está com o uniforme que foi lançado pela última vez, então eles têm que agilizar esse processo. Agilizar também, porque tem o patrocínio do banco que ainda nem entrou na camisa, a gente ainda não está jogando com o patrocínio do banco. Também, o patrocinador já talvez queira fazer essa transição no novo uniforme, do que fazer a aplicação do antigo. Um lançamento já conjunto, né? Exato. O que me parece uma ótima ideia. Não, é básico, né? É elementar. Você tem a demanda de compra da torcida por um produto novo. O pessoal está guardando a grana para poder adquirir, que então é natural estampado. Que você faça já com a estampa do novo patrocinador. Maravilha. Né? Sim. Bom, aproveitando o assunto camisa, a oficial deve ser lançada em breve. O Glauco já comentou que foi enviada para aprovação do Conselho. Mas o São Paulo, por mais que tenha suas restrições que o Estatuto proteja muito, e eu particularmente concordo, eu gosto bastante do São Paulo manter as camisas bem tradicionais e evitar bizarrices como a gente vê com alguns clubes. Sem citar nomes? Sem citar nomes. Né, pessoal? Mas, Glauco, a gente vai ter algumas camisas agora do São Paulo, históricas do São Paulo na tela. Queria que você analisasse, e não só você aí de casa também que está assistindo a gente, vai falando qual camisa do São Paulo, da história, que é a sua favorita, vai mandando pra gente aí que a gente... daqui a pouco a Aninha lê pra gente nos comentários. E aí, Glauco? Bom, essa daí não tem nem como falar mal, até pelo... Basta ver a formação do time que tá ali, né? O Campeão Brasileiro de 91. E quase não ganhou nada esse time, quase não ganhou nada esse time, mas assim, analisando tecnicamente, especificamente do ponto de vista de design, tem algumas coisas que a gente tem que destacar em relação ao que acontece hoje em dia. Por exemplo, as faixas e o posicionamento das listras e do escudo estão corretos. Ele não é tão acima do peito, como a gente já usou em algumas ocasiões. Então ele tem esse posicionamento centralizado. O que eu destacaria muito bacana é o escudo sem as estrelas. Eu sou partidário da ausência das estrelas. Você também tem um cuidado por se tratar de uma época onde você tinha menos investimento, isso é bem verdade, a gente precisa do patrocínio, mas havia mais cuidado na aplicação. Você pode perceber que o IBF, que foi uma empresa que ajudou muito o São Paulo naquele período, está posicionado acima do escudo, mas ele está numa proporção bacana, adequada, alinhado do lado esquerdo, né, do peito, em consonância com o símbolo do patrocinador. Então você tem uma harmonia visual, se a gente pensar como um quadrado na parte superior e na parte inferior, esse contexto, esse conjunto mais harmônico. Sim, Posso fazer uma pergunta, Dema? Pode. Glauco, nessa linha de logo do patrocinador e o escudo do time, eu tenho pra mim, por exemplo, que aquela camisa de São Paulo de 2011, se eu não me engano, que tinha aquele negócio da BMG laranja. Eu ia comentar justamente dessa da BMG. Mais feia que o São Paulo que era um BMG enorme, que chamava mais atenção que o escudo. É uma coisa de leigo ou de fato aquilo não estava bom, não ornava? Não, você está sendo perfeito e assim, é um equívoco que as marcas cometem, algo que eu já faço há bastante tempo. É óbvio que os times, de novo, precisam dos patrocinadores, é óbvio que a publicidade é super importante dentro das camisas e os torcedores já entenderam isso. Mas as marcas, os símbolos, os escudos, enfim, as marcas das companhias que fazem o investimento ali, os logotipos, eles têm variações. Quando você cria um logotipo, você tem variações de aplicação. Então você não precisa usar o laranja especificamente do BMG. Ele tem alternativas de uso. Por exemplo, preto. Poderia ser aplicado em preto, embaixo das faixas, entendeu? Numa proporção adequada. Você teria legibilidade, a marca estaria preservada e você conseguiria também ter como produto, isso que é pensar o todo, é que você conseguir valorizar o patrocinador que ali está, e é importante, claro, sem dúvida nenhuma, ninguém está negando isso, mas ele também tem que ter noção que ele está entrando dentro de um contexto que ele está lidando com emoção. Exato. Se o cara trabalha adequando ao que é um pedido da torcida, a torcida com as redes sociais e com o poder que tem hoje em dia vai
valorizar a marca do cara muito mais. Só que para isso você precisa ter um gestor de marca dentro dessas empresas que entre em contato com o clube e que alinhe isso de uma maneira bacana, de uma maneira profissional, como é feito na Europa, né? A Prevent fez isso, é bom lembrar também, porque a Prevent deixou o logo dela em preto esse ano, respeitando. outra coisa que a gente ia perguntar, porque quando acerta, a muitas gente vezes, tem né? que valorizar. Não sou contra, de repente, a marca usar a sua cor matriz, porque todas as marcas têm as suas cores e são itens de identidade também que eles querem propagar. Só que assim, você também tem que entender que cor dentro do contexto do futebol é um elemento de identidade também. Se eu colocar uma camiseta branca com uma faixa vermelha, um intervalo em branco e uma faixa preta e mostrar para qualquer torcedor brasileiro, ele fatalmente vai identificar, se ele não for de Ribeirão Preto, como a camisa do São Paulo. Verdade. Entendeu? Então a do Palmeiras, a mesma coisa. Se eu colocar uma camiseta verde com uma gola branca, a do Corinthians idem, do Santos idem. Então as cores também são identidades. Esse conjunto todo forma a identidade do pavilhão. Então é muito importante que os gestores de marca que vão investir em futebol também tenham essa sensibilidade, vão ganhar muito mais com isso. Eu até ia comentar agora caso. dessa que chamar a atenção para duas coisas que eu até ia perguntar para você, Glauco. A LG parecia que foi muitos anos patrocinadora do São Paulo. Perfeito. Parecia que a camisa do São Paulo desde sempre tinha LG. Parecia parte. Parecia parte do uniforme. E eles capitalizam parecia isso até ser um exemplo muito bom de uma combinação bem feita, essa aqui, né? antes de aparecer, já foi a preferida, unânime aqui nos comentários. O Alan, o Léo, o Rafael, o Lucas Diniz, o Dan, o Márcio, todo mundo falando que essa foi a mais bonita de todas. E Glauco, você chamou a atenção que geralmente as faixas e o escudo ficam um pouco mais para baixo. Depois, se puder voltar na tela pra gente, por favor, produção, a camiseta. A produção tá absurda aqui, tá? Falar, Tá top. falar sobre, no caso, o patrocínio embaixo e as faixas bem mais no peito mesmo. Vamos lá, olha só, essa camisa também ela faz parte desse inconsciente coletivo de uma faixa etária que ainda é bastante jovem, porque faz pouco mais de 11 anos que isso aconteceu, né? Parece que foi ontem, mas enfim, já faz... Que saudade. Que saudade. Mas assim, é importante porque já tinha internet, a gente já tinha comunicação, já tinha rede social nesse período, não como a gente tem hoje, mas enfim, já existiam. Mas o que é importante de ressaltar? Você tem uma composição harmônica, mas isso não foi por conta do patrocinador e nem mesmo pelo São Paulo, é porque é uma exigência da FIFA que tem um manual de regulação e aplicação de marcas que é bastante exigente. Então, até para preservar o espetáculo, porque eles têm a visão de um jogo dessa importância como um espetáculo que está sendo propagado mundialmente, você tem que ter cuidado com o figurino dos atores, que são os jogadores. Então, ressaltando, você já percebe aqui, nesse caso, o escudo maior do que na foto anterior, né? Ele já tem uma proporção um pouco maior que a mim não agrada. O escudo do São Paulo já está disseminado no inconsciente coletivo da torcida e do brasileiro, então ele pode ser aplicado menor. Você já tem a presença das estrelas, que de alguma maneira também já forçam as faixas a serem aplicadas um pouco mais abaixo. Então, e o LG está ali logo abaixo das faixas. Você tem uma hierarquia, ou seja, o time vem em primeiro lugar, acima do patrocinador, que é importante, mas o mais importante é a preservação do escudo, ele está lá, e você tem o patrocinador em destaque, harmonicamente aplicado. Todo mundo sabe que é LG, que ela foi importante, e até hoje essa camisa se tornou um clássico exatamente por causa desse cuidado e dessa limpeza. É um golaço, uma pena que isso não aconteça mais. Pois é, muito lindo mesmo. E Aninha, além dessa camisa que é a favorita, dessa camiseta que é a favorita entre a galera, o pessoal tá comentando de mais alguma? Rapidinho, só antes do Glauco continuar analisando. A de 97, e aqui até comentar do Márcio Mota, que ele tem um agasalho de 92 autografado pelo Tele. Raridade, Você vende essa? Essa daí, Espetacular, essa aí. Tem que botar no museu e não lavar nunca mais. Deixar com aquele oxigênio que Nossa, vai renovando. moldurar e colocar um quadro. Assim. Pô, legal. E, bom, essa camisa aí, Glauco, essa camiseta é mais recente, 2013, né? se eu não me engano. 2013, a patrocínio ainda era Simply Toshiba, com a marca ST. Perfeito. Essa daí se você levar ao pé da letra, na fresa da lei, você pode dizer que esse é um terceiro uniforme. Por quê? O uniforme número 2 do São Paulo não tem as mangas negras. Ela tem as mangas listradas também. Então, se você for levar ao pé da letra, você pode dizer tranquilamente que o São Paulo já usou um uniforme alternativo como uniforme número 2. Mesmo caso, se for a manga vermelha, assim, enquadra o do mesmo caso, jeito. porque isso não faz parte da configuração original. Outra coisa para se destacar negativa nesse caso é o seguinte, é o bloco ali que você tem para aplicação do escudo, que é o que a gente chama de área de proteção,
para a aplicação da marca do patrocínio. É uma área de proteção. Por que acontece isso? Para se obter maior legibilidade, porque você tem listras verticais cortando, então você perde legibilidade, tanto pela televisão, ou por device, ou está assistindo pela internet, ou pelo estádio, você não vê. Mas uma alternativa para se utilizar a marca nesse sentido é você usar um outline, ou seja, as linhas de contorno por baixo do logotipo, para você dar destaque. Eu não gosto também da aplicação das estrelas sobre as listas, porque você perde completamente a legibilidade e você polui o uniforme. Tem outra área de proteção também para aplicação do logotipo do fornecedor de materiais esportivos. De novo, você pode aplicar a mesma premissa, que é fazer sem a área de proteção. Você usa um outline um pouco mais grosso, você consegue dar destaque e deixa mais adequado o uniforme. Legal. Inclusive também, e o logo atrás está aplicado corretamente ou também... Então, aí que tá. Você tem aí o uso de duas marcas, né? Não é muito comum você fazer isso daí também na Europa, né? Ou você usa as duas marcas de uma vez só, enfim, para não ficar reproduzindo. Mas eu vou ser mais sucinto que o nosso tempo está acabando. Mas olha, isso aqui tá uma aula. Mas é muito interessante, eu tenho certeza que a galera gosta. Genial. É importante para quem passar. teve essa ideia na pauta aí. Obrigado pelo convite, imagina, né? E bom, agora uma camisa atual com sensacional Lugano, né? Dios Lugano. Pode analisar pra gente essa aí, Glauco? Então vamos lá, bem rapidinho, no pique, como diria Roberta Valone. Eu gosto do logo da Copa Airlines, ele é um logo muito bem resolvido do ponto de vista estético e de harmonia. Não gosto do fato dele estar acima das faixas, mas enfim, é uma contingência do clube pela situação financeira e também por já ter aberto esse lastro. Acho muito pouco provável que a gente consiga ver logos aplicados abaixo das listas. Negativamente, o que a gente pode ressaltar aqui? O tamanho do escudo é muito grande e desproporcional. Isso é a minha visão, e eu acho que a quantidade de estrelas que a gente tem também é muito grande ali, e é muito... Dá um pauzinho? A Demora elogiou a produção, aí a produção... É tipo juiz, produção é que nem juiz. O Chaves usando... Não pode elogiar. Pode elogiar depois do O Felipe. Chaves usando um abadá, Viu como né? não dá pra usar a camisa amarela, gente? Como não tem sentido aí, não dá nem pra aparecer direito na tela, é O ridículo. croma caiu. Tem vergonha de mostrar uma coisa dessa. Um detalhe que eu acho interessante ressaltar, assim, são as listas que geralmente, originalmente, elas atravessam a parte do peito e vão até as costas. Eu não sou xiita nesse sentido. Eu acho que a gente pode ter variações de aplicação e de uso que dão também identidade por temporada. Então esse é um ponto positivo a se ressaltar nesse modelo. De novo, não gosto das estrelas, acho muito grande o jeito que aplica, porque imagina daqui 50 anos com mais 10 títulos mundiais. Vai colocar o escudo no umbigo? Não tem sentido. Mas, de qualquer forma, amém, né? Bem, é 10 títulos mundiais, esse otimismo aí. Estrela, mas assim, eu acho que o escudo é mais forte do que qualquer conquista, o time vai durar 1000 anos, a gente não vai estar mais aqui. Na questão da Copa, Glauco, você falou que você acredita que, na sua opinião, o logo deles é muito bem resolvido. Sim. E eu, leigo, que sou mais assim, olhando, eu gosto também. Tá. No caso deles, a cor, que não tem nada a ver com nenhuma das cores do São Paulo, você acha que atrapalhou de alguma forma? Não, então, nesse caso eu não vejo problemas. É uma opção. Eu acho que ficaria mais harmônico se fosse utilizado em vermelho ou em preto. Aí é uma opção também que você tem que dar uma certa flexibilidade para quem está pagando a conta. Mas eu sugeriria, fosse eu quem estivesse desenvolvendo o uniforme, falaria, olha, que tal se nós pudéssemos utilizar esta versão? Veja nessa posição. Você tem que ir testando e chegar num consenso, tanto no time quanto na marca. Quanto na marca, né? Perfeito. Aninha, antes de falar sobre mais uniformes, salve pra galera, mais perguntas do pessoal pra gente? Salve pro Marcelo de Cotia, pro Adriano de Araras, pro Falcão, pro Cristiano da Itália. A gente tá muito internacional hoje. Nossa, Tá Japão, sensacional. Itália, que é isso? Isso aí é o efeito Glauco, viu? Que é isso, é a qualidade de você. Pro Caio da Bahia, pro Wesley do Rio Grande do Norte, o Henrique também da Bahia, o Rodrigo do Paraná e o Felipe de Pernambuco. Belo nome, hein, rapaz? Maravilha, legal. Grande abraço. E, bom, produção, a gente vai ter mais camiseta aí ou podemos passar para o próximo, né? Bom, pessoal, eu queria passar rapidinho por uma informação. Nessa semana, o conselheiro Francisco de Assis Vasconcelos tinha movido, isso já vem rodando há algum tempo, ele tinha movido uma ação para anular as gestões do São Paulo desde 2004, porque o Marcelo Portugal Gouveia, na sua gestão, tinha promovido alterações de estatuto e só tinha passado por aprovação do conselho e não dos sócios. Então, essa ação correu no STF, era a última instância, ele ganhou, mas o São Paulo recentemente fez o São Paulo votou um novo estatuto
passou pela aprovação de todos os sócios, ratificando também tudo que aconteceu nas gestões anteriores, né? Então, se o São Paulo não tivesse feito isso, haveria um risco grande de precisar ser nomeado um interventor, o São Paulo viraria um caos, contratos... Seria, acho que convocar novas eleições, né? Sim, verificar contratos poderiam ser questionados, abriria brechas dentro do clube, seria um caos. Mas, inclusive, eu dou créditos aí, o Gabriel Perecini, nosso companheiro do Fala Bandana, fez um texto bem legal falando sobre o assunto. Esclarecedor. Parabéns, Gabriel. Para quem quiser saber mais... Gabriel tá assistindo, hein? Então tá recebendo ao vivo. Valeu, Gabriel. E ele escreveu de forma bem simples tudo o que aconteceu e, Isso na mesmo. prática, o que vai acontecer com o São Paulo, que a tendência é que não seja nada, que não aconteça nada, porque é um erro que, teoricamente, já foi corrigido antes da sentença. Isso, e ele ouviu 3 advogados, conversou com o pessoal, que manja bastante, foi unânime isso, mas vale a pena conferir lá o texto do Gabriel no Fala Bandana. Bom, agora... Vamos falar, a gente tem a partida de logo mais contra o Motoclube, mas domingo tem o jogo contra a Ponte Preta. Estreia do Mito no Morumbi. Estreia do Mito no Morumbi. E tudo indica casa cheia. Mais de 31 mil ingressos vendidos até essa tarde, né? Foi a última parcial que a gente viu aí do clube. 16 horas saiu a última parcial. Última parcial. E, Aninha, então teremos casa cheia para a estreia do Mito. Que espera uma vitória contra a Ponte pra gente... deslanchar de vez? Mínimo, né, gente? Tem que ter vitória, eu acho que vai. Rodrigo Caio já foi recuado hoje, provavelmente vai jogar na posição dele, então acho que já dá pra dar uma segurada na nossa defesa. Casa cheia é lugar do São Paulino, não tem como, a gente joga junto. Quando a casa tá cheia, é incrível como muda toda a figura do São Paulo. Rogério deu bronca em coletiva depois do jogo contra o Audax, falando que muito do que eles treinaram não foi colocado em prática. Se a gente visse, acho que foi no treino de segunda-feira até, que ele treinou finalização a rodo, foi colocando, enquanto não acertasse não parava, brigou com o Denis, brigou com o Sidão, porque não caiu na bola quando parecia desacreditada. Então eu acho que a gente ganha, eu aposto em 2-0. Legal, maravilha. Então, queria saber também, além da expectativa de mais um grande público, a gente lembra que um dos últimos grandes públicos, se não o último, foi aquele jogo contra o Corinthians, deu muito certo. Foi lindo, né? 4-0. E, bom, queria perguntar para vocês, né, tanto o Glauco quanto o Felipe, Morumbi com casa cheia é um negócio diferente de qualquer coisa, torcida, além de ser visualmente maravilhoso, o clima é outro e com certeza os caras entram, não tem como não entrar animado e com muito sangue nos olhos, né? Não tem como, né? Eu acho que, concordo com a Aninha, acho que vai ser 2-0 mesmo. E acho que tem toda uma aura em volta do Rogério também, ele é muito pé quente. É verdade. Né? Tem que pensar que a Ponte Preta tem sido uma asa negra nossa, né? Não era, mas enfim, todo mundo que era freguês virou o fio. Então tem que ter um pouco de cautela, mas acho que vai ser um jogo duro, mas acho que 2-0 é um bom resultado. E sim, pensando também do ponto de vista positivo, foi bom a gente ter, de alguma maneira, se é que da derrota dá pra gente extrair coisas boas. Eu acho que vai rolar uma pilha diferente, uma química diferente, sim. A gente vai conseguir apagar essa primeira impressão ruim que ficou no último domingo. Eu sou suspeitíssimo para falar do Morumbi, ainda mais do Morumbi lotado. Uma das coisas mais fantásticas que tem é você acordar em um dia sabendo que você vai ao Morumbi num jogo importante e que ele vai estar lotado. Talvez, nesse caso, a importância maior nem seja a do jogo em si, né? Porque é uma segunda rodada de primeira fase de um Campeonato Paulista. Só que é tudo que envolve, né? É essa aura que você falou que... Eu não lembro quem foi que falou, eu até anotei aqui a palavra. Na época que o Rogério fez o 100º gol dele, que foi inclusive em cima daquele rival lá, Chupa, alguém, eu não lembro, eu vou cometer uma injustiça se eu falar porque eu posso estar errando, mas alguém falou, né, na frente das câmeras da TV que o Rogério, além de tudo, além de ser esforçado, né, um dos maiores profissionais, é um cara predestinado. O Rogério Ceni, é impressionante o que esse cara é predestinado. Então, eu acredito que vai ser uma vitória, eu acredito que a torcida vai empurrar como sempre faz no Morumbi lotado, e a torcida de São Paulo tem cada vez mais que entender a importância de lotar o Morumbi e jogar junto com o time. Eu sou otimista nesse sentido, eu acho que aos poucos a torcida vai aprendendo, vai conseguindo ajudar mais o time, sem aquela ansiedade. Eu já não vi, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, tudo bem que o jogo contra o Corinthians foi um passeio, mas... Desculpa, Felipe, só interrompendo claro, aí, por favor. melhores momentos de São Paulo e Ponte aí na telinha, para vocês acompanharem, o 2-0 para o São Paulo no Brasileirão do ano passado, pode continuar, desculpa pela interrupção. Não, imagina, que é isso. Então, eu acho que a torcida de São Paulo está aprendendo
aos pouquinhos, acho que ainda está engatinhando nisso, mas está aprendendo que ela é parte fundamental do time, que se talvez dentro de campo não seja um time espetacular, a gente pode ajudar fora. Olha o que a gente fez na Libertadores ano passado. A gente levou um time, com todo respeito, na minha opinião, mediano para a semifinal da Libertadores. E fizemos frente ao Atlético, porque tudo bem que no Morumbi ali a expulsão do Maicon mudou tudo e tal, mas pelo amor de Deus, o jogo da volta foi um assalto. O jogo da volta com o time quase C foi um assalto. Então, a gente não tem mais aquela ansiedade do cara pegar na bola e a torcida fica, vai, não sei o quê. Deixa o cara pensar o jogo, o cara tá lá dentro, ele sabe melhor do que a gente o que ele tem que fazer. E eu acho muito legal esse fenômeno que tá acontecendo na torcida. Entendendo cada vez mais a importância de estar lá e estar lá para jogar junto. Certo. E vamos ganhar, 5-0. Bom, vocês estão vendo aí os gols do jogo contra a Ponte, mas infelizmente o programa... Já, inclusive, passamos do horário, né? Daqui a pouco tem jogo do São Paulo. A produção tá quase me enforcando aqui. A gente tá entregando o jogo. Todo mundo, a gente tá fazendo um pré-jogo para vocês, acompanhar um conteúdo bem legal antes da partida começar, mas a gente tem que encerrar. E eu queria, primeiramente, agradecer o meu companheiro Felipe Tilian por mais a sua grande participação aqui. Valeu, Felipe. Semana que vem estamos de volta. Valeu, Dema. Valeu, Glauco. Que aula, cara. Que prazer enorme. Obrigado. Aprender como eu aprendi hoje aqui. E eu espero sempre poder passar algo que eu conheço do São Paulo para vocês e aprender desse jeito aqui. Foi legal demais. Até a próxima, pessoal. Valeu, Felipe. Aninha, você que trouxe o salve da galera. Também mais uma participação muito boa. Obrigado e torcer para hoje dar tudo certo, né? Torcer para hoje dar tudo certo. O Márcio Porto, querido colega aqui, acabou de postar, São Paulo continua em aquecimento no Castelão. Quem quiser saber como tá as coisas lá, pode seguir, @Márcio_Porto_, que ele tá postando de minuto em minuto o que está acontecendo por lá. Super jornalista, super bom, honesto. Pode seguir. Muito obrigada por mais essa quinta-feira deliciosa com vocês. Um beijo pro Ademar Pai, que voltou agora da janta. Devia estar boa, porque ele demorou. Um beijo pro Felipe, que semana passada eu tomei bronca, que eu não mandei beijo pra ele, pra minha mãe, pro meu pai, que sempre assistem. Pra todos vocês. E até semana que vem. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Valeu, Aninha. Obrigado. E, bom, valeu. Quero agradecer ao nosso convidado de hoje, Glauco. Realmente foi uma aula muito interessante. Acho que muita gente queria saber... Além de como todo assim, como são os elementos dispostos na camiseta, que não é só simplesmente meter o símbolo aqui, outra coisa ali, enfim. Muito obrigado pela sua participação e a gente conta com você mais vezes aqui. Poxa, obrigado, adorei participar com vocês, vocês me receberam super bem. Tem cervejinha antes do programa, muito bacana. Convidar vocês, agradecendo novamente a oportunidade, convidar vocês para conhecerem o meu canal no YouTube, que é o Quarta-feira. Hashtag com acento 4F, você consegue encontrar. A gente está no Twitter também, no Instagram, no Facebook, e lá a gente fala também sobre design dentro do esporte. Em breve a gente vai ter a análise das 10 maiores camisas do São Paulo. Eu conto com a audiência de vocês. Obrigadíssimo novamente, eu estou à disposição quando vocês quiserem. Pô, muito bacana mesmo. Sigam lá, confiram que os vídeos estão bem legais. Ó, rapidinho aqui, que a produção tá me cobrando. Quem não conseguiu pegar o programa hoje do começo, daqui a pouquinho já tá no nosso canal do YouTube, dá uma pesquisada que vai dar para assistir na íntegra, ver todo esse debate aqui que foi bem legal hoje e toda a análise métrica do Glauco aqui sobre as camisas. Obrigado. Legal, bom, então queria agradecer vocês que participaram bastante mais uma vez. Obrigado para todo mundo que comentou, que participou, que assistiu. Semana que vem, às 8 da noite, a gente está de volta. Vai falar sobre o jogo contra a Ponte, sobre o jogo contra o Santos também, que quarta-feira na Vila, o Clássico. Bom, queria agradecer primeiro a toda a nossa produção aí, que hoje está desfalcada. Tiagão, que sempre ajuda a gente aí. E o Bruno, do BRN Studio, que tem esse espaço incrível aí. Recomendamos. Todo esse aparato sensacional que vocês conferem aí é graças ao BRN Studio. Queria agradecer também, como sempre, meu pai, que sempre assiste aí. Os amigos Hugo... O Gabriel, que também assistiu hoje, Sérgio, o pessoal da equipe. Mandar um beijo para todo mundo aí, beijo para Carol. Abraço para meus irmãos também que deviam estar assistindo, senão vou apanhar quando chegar em casa. Bom, valeu pessoal, vamos torcer para ganhar hoje. Fiquem ligados que semana que vem tem mais. Valeu, abraço. Valeu, abraço pessoal.